Quero convidar os irmãos que estejam orando agora, vamos orar, e que nosso Deus possa nos dar revelação da palavra, revelação desse estudo, para que nós possamos aprender cada dia mais com o nosso Senhor. E que nós possamos estar assim sempre em sintonia, apesar de distantes fisicamente, mas sempre em sintonia, num único corpo como igreja. Porque uma coisa, irmãos, que que essa pandemia desse coronavírus veio para nos testar, para nos provar, ou para nos preparar, é justamente por esse distanciamento físico uns dos outros. Porque quando vier a perseguição, irmãos, nós não vamos poder reunir em templos. Quando vier a perseguição, nós não vamos poder estar juntos nas igrejas, nós não vamos poder estarmos assim reunidos como nós temos hábito, né? Provavelmente, não sei se nós também teremos condição de nos reunir assim virtualmente, como está aqui agora, né? Mas uma coisa eu te digo, nós não deixamos de ser igreja. Nós continuamos sendo a igreja do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, te agradecer, te louvar, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome de Jesus, que nós tenhamos agora uma escola bíblica dominical abençoada, que nós tenhamos, ó Deus, um dia abençoado nessa Páscoa do Senhor, nessa Páscoa que simboliza, ó Deus, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo para nós cristãos, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo para nós cristãos. Antes, no tempo de Israel, simbolizava, com o sangue do Cordeiro ali nos umbrais da porta, a salvação, a libertação da escravidão. E para nós é a mesma coisa, só que de maneira real. Não é simplesmente um símbolo, não é simplesmente um segmento, uma religião, um rito religioso, mas para nós, Senhor, é a verdade. É a verdade, é aquilo que vem da palavra do Senhor, é aquilo que vem para nós. Vamos louvar o Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Vamos cantar aquela canção que de todas as tribos, povos e raças. Eu creio que é a revelação da igreja do Senhor. De todas as tribos, povos e raças, virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós todos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida
seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Vamos declarar que seja engrandecido Deus na nossa vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor, ao Senhor. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos, nós Te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, aquele que nos toma pela Sua poderosa mão direita e nos arranca do lamaçal do pecado. És o Deus que nos sustenta, és o Deus que nos guarda. Oh, Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus olhos sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor, ao Senhor. Oh Deus, o Senhor que é nossa rocha, nossa segurança. O Senhor, Deus que nos sustenta todos os dias. É o Senhor que nos dá a paz que excede todo entendimento. Por isso nós queremos Te exaltar, Senhor.
Exaltado seja teu grande nome, ó Deus. Senhor, te exaltamos, ó Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Glória a Deus. Dá vontade de ficar louvando o Senhor aqui mais uma meia hora, né, irmãos? Mas nosso tempo está meio curto. Não sei se os irmãos notaram, eu estou aqui com a minha equipe de música junto aqui de mim, né? Só que como para a imagem ficar legal assim, não está dando para ver todo mundo aqui. Mas a equipe de música aqui, de louvor, está aqui do meu lado, tá? Amém. Traz um copo d'água para mim, por favor. Irmãos, então, mais um domingo, mais uma escola bíblica dominical, nós juntos aqui virtualmente. E que Deus possa continuar nos abençoando. Eu creio que, apesar, né, como eu disse no início, apesar dessa distância física nossa, nós continuamos juntos como igreja, igreja do Senhor. Né? Quero dizer aos irmãos também que pode mandar as perguntas aqui nos comentários, tá? E a gente vai respondendo essas perguntas conforme a gente for explanando o texto. Tá bom? Então vamos lá no texto. Hoje nós vamos iniciar o estudo da segunda carta de Tessalonicenses, né? Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalônica. Só um pequeno preâmbulo, né, dessa carta. Essa carta foi escrita entre o ano 50 e 51 da nossa era já cristã, né, depois de Cristo. E o intervalo da primeira carta para a segunda não é tão grande assim. Eu imagino, pelo que eu li nos estudos aqui, parece que são poucos meses, né, de diferença de uma carta para outra. Tá? Paulo, nessa carta, ele vai reforçar os mesmos assuntos, praticamente, que ele discorreu na primeira carta aos Tessalonicenses. Não tem muita assim, diferença de tema, de assunto, não. Mas nós vamos ver alguns detalhes aqui que... Obrigado.
Nós vamos ver alguns detalhes de alguns fatos que ocorreram entre uma carta e outra. Né? Se você perceber direitinho, Paulo continuou falando. No capítulo 2 ele faz os cumprimentos, no capítulo 1, no capítulo 2 ele volta àquele assunto da volta de Cristo, né? Porque os irmãos lá parece que começaram a receber algumas cartas, algumas profecias de pessoas que diziam ter sido enviados por Paulo, as cartas serem de autoria de Paulo, mas na verdade não era. Mas na verdade não era. Essas cartas não eram de autoria de Paulo, nem de nenhum daquelas pessoas que estavam com ele. Ou seja, seriam cartas falsas, cartas fake, né? Dizendo que Jesus já tinha voltado em espírito, que a volta de Cristo já tinha acontecido. Então alguma coisa estava acontecendo ali, Paulo precisou escrever um pouco a respeito disso, vocês vão ver isso no capítulo 2, né? Que desmentindo essas mentiras, que Cristo já tinha voltado, né? Porque no início eles não criam ou não estavam-se muito familiarizados com a volta de Cristo. Tanto você vai ver que Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, aborda isso, dizendo que não queria que eles fossem ignorantes a respeito da volta do Senhor. Mas nessa segunda carta parece que algumas pessoas entenderam que Cristo já tinha voltado e começaram a pregar isso através de profecias lá, ou algumas cartas, algumas coisas que eles receberam que teriam sido escritas em nome de Paulo, mas na verdade não era Paulo que tinha mandado. Tá? Mas isso vocês vão ver, né? Nós vamos ver depois, para o próximo ministrante, que vai ministrar o capítulo 2 da segunda Tessalonicenses. Hoje nós vamos ficar no capítulo 1. E eu gostaria que os irmãos então abrissem as suas Bíblias no capítulo 1 da segunda carta aos Tessalonicenses. Tá? Vamos ler o capítulo todo. É um capítulo muito curto, só tem 12 versículos. Amém, irmãos? Encontraram aí? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós, que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chamas de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que houverem crido, pois crestes em nosso testemunho. Por isso, também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado e cumpra com poder todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oh, que palavra abençoada, né, irmãos? O apóstolo Paulo aqui escreve nessa saudação, né, que o primeiro capítulo é, na verdade, uma saudação.
elogiando, irmãos, várias vezes aqui, em várias palavras, essa igreja em Tessalônica, né? A igreja dos Tessalonicenses. E eu queria pegar com os irmãos algumas comparações desse capítulo 1 da segunda carta com o capítulo 1 da primeira. Se vocês voltarem um pouquinho aí, vocês verão que é muito parecido o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses com o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Primeiro aspecto. Quem escreve a carta, quem está junto de Paulo, são os mesmos. Olha aqui. 2 Tessalonicenses fala o quê? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. O primeiro capítulo da primeira carta diz Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, os três ali, né? Lembrando que Silvano é o Silas, né? Aquele Silas que andava com Paulo, né? Lembrando, irmãos, que esses três irmãos estavam lá quando Paulo escreveu a primeira carta. E eles continuam aqui com ele. O que nós podemos inferir disso? Não sei, né? Não tem prova histórica disso. Mas nós podemos inferir duas coisas. Primeiro, ou eles escreveram a primeira carta aos Tessalonicenses, os três lá, né, juntos, e Silvano e Timóteo levaram a carta e voltaram com algumas dúvidas, algumas perguntas. Né? E aí Paulo, quando viu o que estava acontecendo, resolveu escrever a segunda carta e os dois estavam juntos. É uma inferência que nós podemos fazer. A segunda inferência é que Paulo poderia somente um deles ter levado essa carta, a primeira carta à igreja de Tessalônica. E é isso que os historiadores, que as pessoas, os estudiosos mais aceitam, que Timóteo levou essa carta. E Paulo e Silas, né, ou Paulo e Silvano, estavam ali na igreja de Corinto, eles estavam na cidade de Corinto. Então, provavelmente, a teoria mais aceita é que Timóteo levou essa primeira carta e voltou com algumas notícias e algumas perguntas dos irmãos. Né? Algumas dúvidas a respeito da primeira carta, e Paulo resolveu escrever a segunda carta para dirimir algumas dúvidas. Mas um ponto, irmãos, que não está na saudação da primeira carta e está na salvação da segunda, é que Paulo diz assim, no versículo 4. Né? Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Parece, deixa-nos entender, que entre uma carta e outra aconteceu uma perseguição à igreja de Tessalônica. Porque na primeira carta, Paulo não cita nada a respeito de perseguições ali. Paulo, da mesma forma, Paulo elogia a fé deles, elogia o amor deles, mas não fala nada de perseguição. E aqui ele já começa a falar de todas as perseguições e aflições que suportais, ou seja, que eles estão suportando. Fala também, né, no versículo 5, que isso é justo julgamento de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Ou seja, agora eles estariam sofrendo por causa do reino de Deus. Havia um sofrimento ali, essa perseguição, que na primeira carta parece que não havia isso. Né? Mas Paulo também diz, dá um consolo a eles, que quando Cristo voltar, essas pessoas que os perseguem, que tribulam eles, também sofrerão tribulação. Aí, irmãos, é uma coisa que, né, existe aí mais uma divergência teológica de mais ou menos uns 300 anos, né? E, como eu sempre brinco, né, não vamos ser nós aqui na Escola Bíblica Dominical que vamos resolver isso. Mas isso aqui me leva a crer, né? Eu particularmente sou um pré-tribulacionista, né? Eu creio que a verdadeira igreja do Senhor, aqueles crentes verdadeiros mesmo, né? Não estou falando aqui de crente nominal, não, irmão. Aquele que diz que é de... eu sou crente em Jesus e tal, mas... né? Não, estou falando do crente mesmo, aquele que entregou a vida a Cristo, né? Aquele que tem o Espírito Santo morando dentro dele. Eu creio que essa parte da igreja, dos verdadeiros crentes, não vamos passar a grande tribulação aqui.
Né? E esse versículo aqui ele me leva a entender isso também. Né? Porque veja bem o versículo 6, de fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. Olha o 7. E para vós que sofreis, que sois tribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. Ou seja, quando Jesus se revelar no céu, né, com os poderosos em chama de fogo, nós, verdadeiros cristãos, vamos estar consolados, vamos estar no alívio, enquanto essas pessoas vão estar atribuladas. Ou seja, se nós estivéssemos juntos aqui, né, já fazendo um link aí com o Apocalipse, né, com Mateus 24, 25, com, né, 1 Tessalonicenses lá no capítulo 4, e também a 2 Tessalonicenses no capítulo 2, se a gente fizer um link disso tudo, dá claramente entender que os verdadeiros cristãos não vão estar aqui durante a tribulação. Né? Algumas pessoas creem que vão estar. Eu creio que irmão, então quer dizer que todo o crente vai ser arrebatado no primeiro arrebatamento? Não, eu não creio assim também não. Eu creio que uma parte, né, aqueles que são chamados lá em Apocalipse de vencedores, esses serão arrebatados. Os que não forem vencedores, os que não praticarem a palavra, não praticarem, viu, irmãos? Como Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, né? Aqueles que não praticam a palavra de Deus, esses ficarão aqui na tribulação. E aí vão ter que praticar a palavra de Deus se não quiser perder a sua salvação, porque hoje nós vivemos na dispensação da graça, no tempo da graça, nós não perdemos de jeito nenhum nossa salvação. Uma vez salvos para sempre. Mas, na dispensação da tribulação lá, da dispensação do reino do anticristo, quem tiver aqui, irmãos, e aceitar a marca da besta, esse vai ser condenado. Então, eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque isso é uma polêmica de 300 anos, como eu já disse para os irmãos. Mas a Bíblia nos leva a crer que os verdadeiros crentes serão arrebatados antes dessa tribulação. E aqueles que não são tão firmes, não são tão, né, não sofreram, como Paulo diz aqui, não sofreram pelo reino de Deus. Você veja bem aqui que ele não fala sofrer pelo evangelho, ele não fala aqui sofrer pela tribulação. Né? Ele fala aqui sofrer, olha aqui, versículo 5. Isso é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Ou seja, irmãos, aqueles que sofrem hoje pelo reino de Deus serão aliviados quando Cristo se manifestar e levar a sua igreja. Aqueles que hoje não sofrem pelo reino de Deus, ou seja, aqueles que estão com a sua vidinha normal, eu sou crente, vou ali dia de domingo na igreja, né? Agora hoje, né? Eu sou crente, estou escutando as lives todas. Se Jesus voltasse hoje, esse que não faz a vontade de Deus ficaria aqui. Aí ia ter que fazer a vontade de Deus diante do anticristo, que é muito pior, eu creio. Um dia, numa outra oportunidade, talvez, se nós tivermos assim, ocasião de fazer um estudo, né, mais minucioso a respeito disso, se você pega o Salmo 90, que Moisés diz que nossa vida é 70, 80 anos, mas depois dos 70 é só enfado e canseira, né? Veja bem que 70 são 10 ciclos de 7 anos. E nós, quer dizer, que é uma vida, né? 70 anos para o homem aqui seria a vida boa, normal dele, né? São 10 ciclos de 7 anos. O 10 é um número assim, que leva ao homem mesmo, à criação, né? Que são 2 vezes o 5, que é o número do homem, né? Do homem normal, natural. Né? Então, por isso que nossas coisas são decimais, né? São 10, as casas são decimais, o craque do time é o camisa 10, né? Tem tudo isso aí, né? Nós temos essa característica do número 10, está muito presente na nossa vida. Né? O número 7, ele é um número que representa a completude da obra de Deus no tempo. Porque o número 12 representa a completude da obra de Deus na eternidade. Por isso que lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém, terão 12 portas.
Por isso que são 12 apóstolos que foram escolhidos. Né? Mas os 7, irmãos, ele nos diz da completude da obra de Deus no tempo, na terra, né? No tempo e no espaço, que é o que nós vivemos hoje. Então, como são 10 ciclos de 7 a vida do homem, né? Isso nos leva a crer que a vida do homem, como disse Moisés, né? Nós conseguiríamos ali fazer bem a vontade de Deus até os 70 anos. E veja bem que o tempo da tribulação, o tempo do anticristo, serão 7 anos. Ou seja, é um ciclo de 7. E esse ciclo de 7 anos, irmãos, segundo a Bíblia, vai ser terrível aqui. Ou seja, hoje, né, quantos anos, olha outra coisa que me ocorreu aqui, quantos anos o povo de Israel ficou cativo na Babilônia? 70 anos. Que seria o tempo de toda aquela nação babilônica e o que ela dominava, né, que era o reino, o Império Babilônico, que foi muito grande, seria o tempo de todos serem evangelizados. Mas eles preferiam chorar e não cantar as músicas, né, ao lado dos rios da Babilônia, com saudade de Jerusalém, em vez de fazer a vontade de Deus ali naquele lugar. Então eles ficaram 70 anos como cativos na Babilônia. Nós também ficamos mais ou menos 70 anos como cativos nessa terra. Né? É como se nós vivêssemos cativos na Babilônia para pregar o evangelho para os babilônicos, o que o povo de Israel deveria ter feito lá. Então presta atenção, irmãos. Se nós, nesses 10 ciclos de 7 anos, nesses 70 anos, não fizermos a vontade de Deus, nós vamos ter que fazer em um ciclo de 7 diante do anticristo. Ou seja, a perseguição, a tribulação será tanta que valerá 7 anos, valerá por 70. Isso são inferências que a gente faz a respeito do que a gente lê na Bíblia, né? Do que fala Mateus 24, 25, 1 Tessalonicenses 4, 2, 2, 1 Coríntios capítulo 15 e o Apocalipse todo. Então nós temos que pensar a respeito dessas coisas. Nós queremos fazer a vontade de Deus aqui hoje, sofrer pelo reino de Deus aqui hoje, ou queremos ficar aqui 7 anos para que nós façamos a vontade de Deus diante do anticristo? Vai ser pesado. Eu, irmãos, particularmente a minha vida, eu escolhi vencer agora. Eu escolhi vencer agora. Está mais fácil. Né? Tem alguns irmãos já fazendo algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. A Rose falou assim, a dúvida da Natália. Se essa carta foi escrita depois do Apocalipse? Não, Natália, não foi. Ela foi escrita antes. Tá? E eu disse que não é isso que prova como a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Se eu estiver errado, me corrija. Não, Natália. O Apocalipse, a carta de Apocalipse, lá, o livro de Apocalipse escrito por João, foi escrito mais ou menos no ano 90, 95. Essa carta foi escrita no ano 50, 51. Foi antes. Né? Mas a revelação de Deus é uma só. Para Paulo e para João lá na frente, lá na ilha de Patmos também. Tá? Amém? Não sei se eu respondi bem. Se não respondi, me manda aí de novo que a gente responde. Tá? Então, irmãos, Paulo, Silvano e Timóteo, vamos voltar aqui para a nossa carta em si, né? Ele faz aquela mesma saudação, vamos pegar do versículo 3 aqui. Temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito. O amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Interessante isso, né? Porque lá na primeira carta, Paulo também fazia essa mesma afirmação a respeito deles, que agradecer a Deus por causa da fé e do amor que eles dispensavam uns para com os outros e a fé para com Deus. Na segunda carta, Paulo diz a mesma coisa, mas é engraçado se você olhar a situação. Lá na 1 Tessalonicenses, não estava tendo perseguições. E aqui tem. Por que o amor não esfriou? E nós, muitas vezes, né, nesse mundo livre que nós vivemos, para adorar o Senhor, para nos reunir como igreja, nós às vezes ficamos assim, o amor dos outros está esfriando muito, porque, né, o amor da igreja, o amor de um irmão para com o outro está esfriando muito, né, porque às vezes nós
enfrentamos tanta dificuldade, olha essa pandemia desse vírus aí, né? Tanta luta que nós enfrentamos todos os dias, né? A gente acaba se esfriando um pouco. Irmãos, esses caras aqui estavam passando tribulação, era perseguição. E a perseguição de Roma, não sei se vocês já viram alguns filmes ou já viram falar na história como é que era, não era brincadeirinha não. Esses dias eu estava aqui em casa, nessa quarentena, e nós assistimos um filme aqui, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Para começar, o filme começa com o Lucas, né? O Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, começa ele andando nas cidades de Roma. As cidades de Roma estavam sendo iluminadas por corpos de cristãos queimando ali. As tochas que iluminavam as ruas de Roma eram corpos de cristãos. E nós não queimamos nem um dedinho. Mas nosso amor esfria. E os dos Tessalonicenses não. Engraçado isso, né? Como que a nossa fé é pouca, é falha. Como que esse amor que nós dizemos que temos uns para com os outros é falho. É muito pouco. Né? Eu me sinto envergonhado, irmãos, quando eu leio um negócio desse aqui. Será que se Paulo tivesse vivo hoje e fosse escrever uma carta para a nossa igreja, para a igreja brasileira hoje, não estou dizendo a nossa igreja local aqui, cristã evangélica do Jardim Guanabara somente, não. Estou dizendo para a igreja de uma maneira geral, será que ele poderia escrever isso, irmãos? Temos sempre de agradecer a Deus por vós. Como é justo agradecer a Deus. Porque a vossa fé tem crescido muito. Olha, será que ele poderia dizer isso de nós? E o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Será que ele poderia escrever isso de nós hoje, irmãos? Eu me faço essas perguntas, sabe? Porque, querendo ou não, eu também faço parte da igreja. E eu me pergunto, será que o meu amor para com os irmãos está transbordando? A ponto de um líder da igreja, como era Paulo naquela época, escrever elogiando a igreja por isso? Com certeza não, né, irmãos? Hoje nós vivemos no nosso individualismo, na nossa vidinha. Eu, meu, né? Não tem nada nosso mais, né? É tudo eu e meu. É dentro da minha casa, fechado dentro da minha propriedade. Quando eu vou na minha igreja. Eu não vou na nossa igreja, eu não vou na igreja de Cristo. Não, hoje tem culto, onde você vai? Vou lá na minha igreja. Interessante, né? A gente pensar essas coisas, né? Mas nós temos que meditar a respeito disso. Né? No versículo 4, ele diz assim, em razão disso, né? Em razão desse muito amor que transborda, em razão dessa fé que tem crescido muito, nós mesmos nos orgulhamos de vós diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Imagina bem, um líder da nossa igreja fosse visitar uma outra igreja e dissesse o seguinte, ó, eu aqui me orgulho da igreja lá do Guanabara, sabe por quê? Porque a fé que aquele povo tem, por tanto que tem crescido em fé, o tanto que eles têm crescido em amor, né? Uns para com os outros, a ponto de transbordar esse amor uns para com os outros. E Paulo está dizendo aqui que ele se orgulhava da igreja de Tessalônica, diante das outras igrejas. E outra coisa, por causa das perseguições e aflições, nós não passamos nada aqui, irmãos. Nosso Brasil é muito livre, é muito tranquilo. Hoje, difícil ser crente é lá na Arábia Saudita, na Coreia do Norte, no Afeganistão. Ser crente no Brasil é fácil demais. Aliás, virou moda, né? Todo mundo hoje é evangélico, virou moda. Antigamente... Não, tá bom, tem. Antigamente, né, todo mundo perguntava para as pessoas, que religião que você é? Eu sou católico. Por quê? Porque era da moda na época. Hoje não. Você é o que eu sou evangélico. Né? Como a nossa irmã Gretchen diz que é. Né? A nossa irmã, sei lá, nossos irmãos aí, vários irmãos, né, irmão? A família é grande, tem muito irmão aí que diz que é irmão nosso. Né? Tá aí. Mas é moda hoje ser evangélico. Gostaria que não fosse. Gostaria que fosse uma convicção de coração ser evangélico. O que é ser evangélico? É ser seguidor do evangelho de Cristo. Né? Não de outro evangelho, como Paulo dizia, né? Se vier outro evangelho, que seja anátema. Né? O versículo 5
Paulo nos dá uma revelação, nos mostra uma coisa, irmãos, que talvez a gente passe batido quando a gente lê essas cartas. Né? Ele termina falando que esse orgulho, o 4, ele termina falando de que orgulho diante das outras igrejas, pela perseverança em fé, diante das perseguições que eles suportam, né? E o 5 ele fala assim, que essas perseguições, ele fala, ó, isso é prova clara do justo julgamento de Deus. Oxe, peraí, então essas perseguições, essas aflições, essa fé que essas pessoas demonstraram, é prova do justo julgamento de Deus para com eles? É sim. Julgamento de Deus. Para quê? Para que Deus julgava? Ou seja, para que Deus permitia aquela situação neles? Para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual sofreis. Deus permitia aquelas perseguições em cima dos Tessalonicenses, irmãos, para que eles fossem dignos do reino de Deus. Irmãos, uma coisa eu aprendi, né? Os irmãos sabem bem que eu sou muito ligado nessa área militar, né? Uma coisa eu escutava muito lá no quartel, quando a gente estava lá na polícia militar, que tinha um comandante que gostava de falar o seguinte, que o caráter do infante se forma no fragor da batalha. E é verdade, né? Durante o treinamento é tranquilo, você está no treinamento, treina, mas lá no campo de batalha, né, lá no fragor da batalha, é que se forma o caráter do infante. É lá no fragor da batalha que você vai ver quem é que realmente aguenta o rojão ou quem é que só está ali de auê, né? Você imagina bem, diante dessa perseguição que veio sobre a igreja de Tessalônica, Paulo está dizendo aqui que isso era julgamento para que isso fosse considerado digno do reino. Ou seja, né, com a perseguição é que vinha a peneira. Veja bem o que está acontecendo hoje, né? Longe de ser uma perseguição, é uma pandemiazinha aí, né? Pandemia, diante da perseguição é pandemia, né? Diante da perseguição essa pandemia não é nada, mas essa pandemia é uma peneira, irmãos. Para a gente ver quem é que está realmente, né, com o coração em Cristo, para ver quem é que está realmente firme, né? O pastor Stanley fez um comentário aqui, ó, por falta de conhecer a história de nossos irmãos da Bíblia, temos a visão distorcida do que é sofrimento e perseguição. É verdade, pastor. Verdade. Eu recomendo esse filme, Paulo, o Apóstolo de Cristo. Assistam para vocês verem. Né? O que foi que aquele pessoal passou ali em Roma. E eu imagino que ali em Tessalônica não era muito diferente, não. Porque Tessalônica fazia parte do Império Romano, né? Então, no versículo 5, ele diz que essa perseguição era justo o julgamento de Deus para que eles fossem provados, para ver se eram dignos do reino. Por isso, irmãos, veja bem, abre bem seus ouvidos, sua atenção para o que eu vou falar agora. Por isso que nós não podemos confundir o que é reino de Deus e o que é salvação. Não é a mesma coisa. Porque se reino de Deus e salvação fosse a mesma coisa, como é que esse justo julgamento de Deus ia provar se eles eram dignos do reino, se salvação fosse a mesma coisa? Então quer dizer que a pessoa só seria digna da salvação se passasse por essas perseguições? Será? Não é. Porque, como diz lá em Efésios 2,8, a salvação vem pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Então, meus irmãos, salvação e reino são coisas distintas. Porque aqui ele não está dizendo que essa tribulação vem para ver se eles eram dignos da salvação. Não, é para ver se eles eram dignos do reino. O pastor Davi fez um comentário aqui. Qual perseguição é pior, física ou filosófica? Nesse contexto, como a igreja brasileira tem se posicionado? Pois é, pastor Davi, depende do ângulo que você olha, né? A perseguição física é pior para o crente. Né? Eu creio, né? Estou dizendo o meu entendimento, porque eu creio que a perseguição filosófica não tem feito as pessoas abandonarem a fé assim tão imediatamente como uma perseguição física poderia fazer. Mas, por outro aspecto, a perseguição filosófica é tão maligna que ela molda a mente da pessoa para que se apostate da fé. Né? E como a igreja brasileira tem se posicionado? De maneira geral que eu vejo, eles têm cedido a essa perseguição filosófica. Nós não temos visto tantas pessoas firmes nas suas convicções a ponto de falar, não, isso não.
Não é assim, não funciona, não aceito, por medo, às vezes, de uma perseguição física também. Eu tenho, irmãos, assim, eu ando muito receoso com o que eu ando vendo aí diante dessa pandemia, porque nós passamos 30 anos, né, basicamente, mais ou menos uns 30, 25, 30 anos, debaixo de uma doutrina de esquerda ferrenha. Em cima disso que o pastor Davi está falando aí. E hoje nós temos jovens, né, pessoas de 35 anos abaixo, que foram moldadas nessa filosofia esquerdista, onde o Estado é o papai, é o pai, e nós, cidadãos, somos os filhos. Então tudo meu pai tem que me dar. Eu não tenho que trabalhar, porque o governo tem que me pagar para eu ficar em casa. Por isso que todo mundo está com esse negócio de fica em casa, senão a pandemia vai te pegar, o vírus vai te pegar. Né? Mas agora que a fome, a necessidade está batendo na porta, porque empresas estão fechando, pessoas perdendo seus empregos, outras, né, sem trabalhar, quem é autônomo mesmo, hoje está passando uma situação terrível. Né? E por que isso? Porque agora o que nós queremos que faça? Que abra o comércio para nós trabalharmos, ganharmos nosso pão, ou vamos ali pegar os R$600 do governo? R$600, irmãos, é só por 3 meses, viu? Não vai te sustentar a vida inteira, não. Mas isso aí, pastor Davi, o senhor tem razão. Não sei qual que é pior também, não. Agora, pensando bem, eu não sei qual que é pior. Né? A perseguição física ou filosófica. Essa filosófica também é maligna, é satânica. Né? O versículo 6, irmãos, ele diz aqui: de fato, é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. Lógico, Deus, irmãos, não vai deixar de nos vingar. Deus não deixa de nos vingar. As pessoas podem às vezes pensar que vamos perseguir a igreja, fisicamente ou filosoficamente, tanto faz, mas vamos perseguir, vamos lá em cima, vamos lutar contra esses crentes, e que não sei o quê. Deus virá com a sua vingança, né? João Bezerra fez um comentário aqui: infelizmente as pessoas são manipuladas e os políticos se aproveitam do abuso de autoridade com a população. Verdade, João, verdade. Né? Eles manipulam a população para que eles se tornem escravos dessa paternidade do Estado, né? E continue levando as pessoas ao cabresto para votar, né? Isso é verdade. Irmã Ludmila fez aqui: a perseguição física para a igreja historicamente fez a igreja crescer, a filosófica a igreja acomodar. É verdade, irmã. Verdade. Excelente análise a sua. Realmente. Né? Quando vinha a perseguição física, a igreja cresceu enormemente. Com a perseguição filosófica, hoje os templos estão fechando. Né? Na Europa, várias igrejas que eram históricas lá, de 500, 600 anos que existiu, o prédio hoje virou boate. Você sabia disso? Pois é, tá lá. Verdade, irmã. Muito bom com o seu comentário. Então aqui, ó. Então a justiça de Deus, né, como ele diz aqui, é justo, de fato é justo diante de Deus que ele pague com tribulações que vos atribulam. A justiça de Deus, irmãos, a ira de Deus virá sobre essas pessoas também. E isso é uma coisa complicada, porque particularmente, irmãos, eu na minha carne, eu queria que Deus descesse fogo e queimasse tudo, todo mundo, que não obedece, que persegue a igreja. Mas Deus diz que a vontade dele é que todo homem seja salvo. Então eu tenho que moldar a minha vontade à vontade de Deus. Então eu oro para que essas pessoas sejam salvas. Né? No finalzinho eu quero contar uma historinha para os irmãos aqui, que os irmãos vivenciaram junto comigo. Né? A irmã Osana está dizendo aqui: o Valentim está dizendo que gosta muito de ouvir você falar. Chamando você de linha dura. Não faz rodeio, transmitir. Que é isso, irmã? Não é isso não. Eu não sou linha dura, não. Na verdade, eu só estou lendo o que está escrito aqui. Não estou falando nada demais, não. Né? Então, irmãos, virá a ira de Deus sobre esses desobedientes. Isso o apóstolo Pedro também fala, né, nas suas cartas, lá na 1ª e 2ª de Pedro. Lá. Ele fala, né, a respeito disso. No versículo 7, ele fala assim: ó, e para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós. Ou seja, Paulo também era atribulado, né? Estava passando por tribulação. Paulo sempre passou, né, coitado? Coitado não.
É maneira de dizer, né, coitado. Paulo era um homem de fé, um homem firme, e ele sempre passou por tribulação. Né? E ele fala que Deus vai dar alívio tanto aos Tessalonicenses quanto a eles, né? Paulo, Silvano, Timóteo estavam por ali. É muito interessante essas coisas, né? Paulo cria nesse alívio, eu também creio, irmãos. Mas quando nós teremos alívio? O apóstolo Paulo continua. Quando, a parte B do versículo 7, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. E até lá, nós vamos viver em tribulação? Irmãos, infelizmente, enquanto nós vivemos nessa terra, se Jesus não voltar, como Paulo está dizendo aqui, nós vamos ser atribulados, de uma forma ou de outra. Filosoficamente, fisicamente, ou de contrariedade conosco mesmo, de ver a situação como anda. Às vezes a gente fica, né, tristonho, assim, meio depressivo, de ver como andam as coisas, né? Eu não assisti, mas muitas pessoas me disseram que o carnaval esse ano tinha lá uma imagem lá de Satanás com Jesus acorrentado, arrastando Jesus pelas ruas. Né? Eu nem vi essa cena, Deus me livre, graças a Deus eu não vi isso. Mas a gente fica sabendo umas coisas dessas, você fica assim, triste, contrariado com essas coisas. Né? Por quê, irmãos? Porque essa não é a nossa vontade. E nós sabemos que isso é mentira. E sabemos que as pessoas acreditam nessa mentira. Porque quem levou, se alguém levou o outro na corrente, foi Jesus que levou Satanás na corrente. Ele é que está derrotado, não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é o Todo-Poderoso. Isso não procede nunca. Mas as pessoas jogam essas mentiras e algumas acabam acreditando, né, irmãos? Fazer o quê? Aliás, nós, seres humanos, né, temos muita facilidade, né, muita tendência em acreditar em mentiras, mais do que acreditar em verdades. Porque nós somos corrompidos, né? Nós fomos corrompidos lá no Éden. Né? O versículo 8, irmãos, Paulo diz como é que Deus vai vingar, como é que Deus vai atribular esse povo, ó, fala, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Muita atenção, porque isso aqui é uma coisa chave para que nós possamos entender algumas coisas que talvez passem batido para nós. Veja bem, versículo 8, vou ler bem devagar. Punindo, primeiro, quem? Os que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus, irmãos, vão ser tribuladas. Aquelas pessoas que não entregaram a vida a Cristo vão ser tribuladas. Que não for aqui na terra, será lá no inferno. Porque a Bíblia é muito clara, aqueles que não entregam, aquele que não crê no Senhor Jesus, não confessa com a boca, aquele que não crê e não é batizado, esse não vai ser salvo. Então, se morrer hoje, vai estar no inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Então, irmãos, os que não conhecem a Deus vão passar por tribulações seríssimas. E eu creio, irmãos, que não é só lá, não. Não é só na eternidade, não. Aqui na terra também. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos. Nós que somos crentes, temos a vida com Cristo, né? Sabemos que a paz que excede todo entendimento está sobre nós. Nessa quarentena a gente fica meio agoniado. Você imagina a pessoa que não tem. Imagina aquela pessoa que não tem uma fé, não tem nada em que se agarrar. Ou às vezes até tem algo que se agarrar, só que quando eu agarro, imagina você subir num barranco, né? Um barranco bem íngreme, aí você vê uma raizinha assim, que fala, nossa, vou pegar aqui para eu firmar. Quando você pega, que você firma, aquele troço solta. Eu imagino que para as pessoas que não conhecem a Deus é a mesma coisa. Mas nós não. Nós temos uma rocha firme, na qual nós podemos apoiar o nosso pé e subir, e romper. Nós temos uma mão poderosa, como diz em Isaías, né, Deus dizendo assim, diz o Senhor, eu que te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, com aquela mão direita forte, que te pega pela mão assim, não te solta e te sustenta e te levanta. Né? Nós temos. Então, irmãos, imagina bem, essas pessoas que não conhecem a Deus, é complicado. Por isso que nós temos que nos esforçar, nós que conhecemos, em apresentar a Deus para essas pessoas.
E às vezes não é só por palavra, não. A pessoa tem que ver na nossa vida o exemplo de pessoas de fé, o exemplo de pessoas que agora, como eu acabei de dizer, agora está sendo uma situação formidável para isso. Enquanto todo mundo está desesperado, andando de máscara para todo lado, aquele medo terrível, nós nos cuidamos, lógico, nós não somos trouxa, né? Nós não vamos tentar a Deus também, nós não somos palhaços. Mas nós não temos esse pânico. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que Ele vive e que eu vou viver com Ele. Se hoje, irmãos, eu vier morrer, eu tenho uma paz tão grande porque eu sei para onde eu vou. Eu tenho certeza para onde eu vou. E eu creio que você também. Você tem certeza para onde você vai? Se você tem certeza, você não precisa temer. Imagina você fazendo uma viagem. Vamos supor, você sai de Goiânia com a intenção de ir para Brasília. Eu sei o caminho que eu pego. BR-060 aqui, eu vou para Brasília. Eu sei aonde eu vou chegar em Brasília. Então, o caminho talvez pode ter alguns percalços, uns buraquinhos na estrada, talvez um cachorro que pula na frente do carro, você tem que dar uma manobrada, alguém que te fecha no caminho. Mas você sabe o caminho que você está trilhando. E você sabe o destino que você vai chegar. Você sabe aonde você vai chegar. Agora imagina uma pessoa que sai a esmo, pega uma estrada que ela nunca andou, não conhece, não sabe aonde aquela estrada vai dar, e aí começa a vir chuva, tampa a visão, tem que dirigir de uma maneira, ela não sabe nem para onde ela está indo, né? Ela não sabe se tem buraco na estrada, ela não sabe se tem uma árvore, se vai cair árvore na estrada, ela não sabe o que vai acontecer, vive totalmente às cegas. Essa é uma pessoa que não conhece a Deus, que é diferente de nós. Entenderam, irmão, a comparação que eu fiz? Só para a gente, né, ilustrar, só para a gente entender bem o que vive. Então, irmãos, quando essa pessoa vê você firme, seguindo naquele caminho, sabendo onde você vai chegar, ela para e pensa, eu tenho que colar nessa pessoa. Ele sabe onde ele está indo e eu quero ir para lá também. Ele sabe o caminho que ele está trilhando e eu quero trilhar também um caminho seguro desse. Então, irmãos, essa pandemia aí é uma ótima oportunidade que Deus está nos dando de mostrar para as pessoas aonde nós estamos indo. Né? E aí, o segundo tipo de pessoas que virá essa tribulação em cima dessas pessoas, o segundo tipo é os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Isso aqui é preocupante, irmãos. Porque muitas dessas pessoas estão no nosso meio. Elas sabem, conhecem a estrada, sabem que para ir para Brasília tem que pegar a BR-060, que é o melhor caminho. Elas sabem onde elas vão chegar, mas preferem pegar rotas alternativas, caçando caminho em estrada de terra, em estradas de pista ruim, estradas que, né, talvez nem saiba aonde vai levar, se vai realmente chegar naquele endereço certo. Esse é o tipo de pessoa que convive conosco. O irmão Ronaldo falou, meu GPS é Jesus. Amém, irmão? O meu também. Esse não sai do ar, não. Ótimo. Então, irmãos, essas pessoas, né, conhecem a Deus. Conhecem o Evangelho, mas não obedecem. Essas também vão ser tribuladas. Vocês entenderam por que lá no início eu disse que Jesus, eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus vai buscar a igreja dele, mas aqueles verdadeiros crentes, aqueles que a Apocalipse chama de vencedores, esses aqui que conhecem e não praticam serão os crentes derrotados. E aqui fala de tribulação sobre eles. Então, meus irmãos, nós temos que praticar o Evangelho. Não de maneira religiosa, não de maneira ritualística, mas de maneira verdadeira. Deixar Deus conduzir nosso coração. Sabe, parar com medo. Nós vivemos aterrorizados. Eu vejo o crente viver aterrorizado, irmão. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de não sei o quê, medo de assaltante, medo, aquele pavor danado. Irmão, você não está andando na BR-060, então. Você não sabe o caminho que você está trilhando. Porque quando você sabe o caminho que você está trilhando, você não tem medo.
Você anda esperto, lógico. Você sabe que pode ter um buraquinho na estrada, você sabe que pode ter, né, ali um cachorro, uma vaca na estrada, que você tem que ficar esperto para você desviar. Mas você não anda apavorado, aterrorizado. Nós somos crentes do Senhor, no Senhor Jesus. Nós somos igrejas de Deus. Olha bem, vou voltar, irmão, lá para o versículo 1. Para você entender o que é isso. Da mesma forma que essa igreja de Tessalônica era, né, naquele tempo de Paulo, nós somos aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, nosso Pai. E no Senhor Jesus Cristo. Você está em Deus, irmãos. Você está dentro de Deus. Imagina aqui, ó. Você é isso aqui. A Bíblia é Deus. Você está em Deus, ó. Você está dentro, coberto, protegido. Qualquer coisa que vier contra você tem que topar em Deus primeiro. E quem pode com o nosso Deus? Realmente, Márcio, obedecer é prova de amor. É prova de amor, de consideração, sim. Você está corretíssimo. Então, meu irmão, veja bem. A igreja está em Deus. Ela não está com Deus. Não é com, ela está em. É dentro. É dentro de Deus. Então por que vivemos aterrorizados? Apavorados? Por quê? Por que esses irmãos de Tessalônica enfrentavam essas perseguições aqui? E a fé deles era crescer. E o amor deles era transbordar. Por quê? Porque eles tinham essa plena consciência que eles estavam em Deus. E não era simplesmente com Deus. Vocês entendem isso, irmãos? O quanto isso é profundo e importante para a nossa vida? Porque se nós não entendermos essas coisas, nós seremos essas pessoas aqui, ó, que não obedecem ao Evangelho. Conhece e não obedece. Fica sabendo, mas não vive. Amém, aleluia. Irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, irmão, é isso mesmo. Se a própria Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que medo é esse? Nosso GPS é Jesus, o nosso mapa é a Bíblia. Amém, irmão Jefferson? É isso mesmo. Nosso mapa é a Bíblia. Quer dizer, nós temos um mapa e um GPS, né? Pensa, como é que nós vamos nos perder? Só se a gente negligenciar, né? O mapa e o GPS. Aí, se negligenciarmos, aí sim, né? Então, meus irmãos, a Bíblia diz, no versículo 8, quem são essas pessoas? Os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. No versículo 9, ele fala o que vai acontecer com essas pessoas. Estes sofrerão o castigo e a perdição eterna. Ah, mas espera aí. Quer dizer que as pessoas que conhecem o Evangelho e não praticam, então não vai ser salvo, vai sofrer a perdição eterna? Irmão, cá entre nós, né? Será que essas pessoas que conhecem, frequentam a igreja, não praticam, não tem esse amor que o irmão Márcio falou, né? O amor, que a obediência vem por amor. Será que essas pessoas realmente são convertidas mesmo, no coração? Será que elas creram no coração? Então, meus irmãos, a perdição eterna está por aí. Para os que não conhecem a Deus, né? O castigo e a perdição eterna. Longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Eternamente, irmãos. Um dia eu vi um comentário interessante que um pastor disse. Ele falou assim, o pastor disse assim, que um dia alguém perguntou para ele quanto tempo levaria a eternidade. Ele falou assim para a pessoa, não sei. Mas imagina comigo. Um beija-flor, ele consegue pegar 2 gramas de terra. Imagina se esse beija-flor tivesse a missão de transportar todo o planeta Terra para a face do Sol. Ele levaria milhões de anos para fazer uma ida e milhões de anos para fazer uma volta, com 2 gramas de terra. A eternidade, irmãos, na eternidade, quando esse
pequena beija-flor conseguisse transportar todo o planeta para a superfície do Sol, fazendo essas viagens de milhões de anos, levando 2 graminhas a cada viagem, a eternidade ainda não teria terminado. Então pensa comigo. É muito tempo. É muito tempo. E aqui fala que o castigo e a perdição eterna longe do Senhor Jesus, da presença do Senhor e da glória do seu poder. No verso 10 ele fala quando, né? De novo. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado. Como que ele vai ser glorificado? Nos seus santos. E admirado em todos os que houverem crido. Presta atenção nesses eu não sou muito bom assim em português para falar assim, nessas conjunções aqui, né? Mas aqui você vê que o advérbio aqui é nos, né? Acho que é um advérbio mesmo, né? E em não está falando pelos, né? É diferente. Olha bem. Quando naquele dia ele vier para ser glorificado, não é pelos seus santos, mas é nos seus santos. Então como é que ele vai ser glorificado? Quando as pessoas virem os santos, corpos transformados, corpos glorificados, sepulturas sendo abertas e vários santos ressuscitando com o corpo glorificado. Aí, Jesus, nosso Senhor, será glorificado nos seus santos. Ou seja, as pessoas verão a obra que ele fez ali e glorificarão a ele. Por isso que é nos seus santos. Né? E admirado em todos os que houveram crido. Ou seja, ele vai ser admirado em nós. Os que houverem crido. Tá. E ele termina aqui com parênteses, pois creste nosso testemunho. Verso 11. Por isso, também oramos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do chamado. Opa, o que é digno do chamado? Que chamado é esse? É o chamado de pregar o reino, de pregar o evangelho do reino. Esse chamado. E quem é que se faz digno, irmãos? Alguém aqui pode se tornar digno do chamado? Não. Paulo diz aqui que ora para que Deus os faça dignos. Então eu sei que quando nós falamos essas coisas aqui para trás, você pensa assim, nossa, mas como que eu vou fazer? Eu não dou conta. Realmente, irmãos, nós não damos conta mesmo, não. Ninguém dá conta. Mas é Ele, nosso Deus é que nos faz dignos. É nosso Deus que nos capacita, não é você, na sua força. Não é no seu esforço próprio, porque esforço próprio, irmão, isso é religião. Se você fica se esforçando para fazer a obra de Deus, pensa comigo, isso é pura religião. A obra de Deus se faz no descanso, na confiança no nosso Senhor. A obra de Deus ela é feita na força de Deus e não na nossa, porque senão a obra era nossa. Não é de Deus. Vocês estão me compreendendo o que é que eu estou dizendo para vocês? Veja bem, Paulo diz que por isso, né, por causa desse testemunho, né, por causa da crença, por causa daquele dia, por causa da glorificação nos santos, ele ora sempre pela igreja de Tessalônica para que o nosso Deus vos faça digno do chamado e cumpra com todo o poder, todo o bom desejo e toda a ação que resulta da fé. Então, irmãos, todo o desejo que nós sentimos de fazer a obra e toda a ação, ela resulta da fé, mas é Deus que faz. É Deus que faz. Não somos nós. Nós simplesmente somos instrumentos. Um bisturi pode fazer uma cirurgia sozinho? É necessário a mão do médico segurando ele. E aí a cirurgia, quando termina a cirurgia, você vira para o bisturi e fala, obrigado bisturi, você foi tão perfeito, você fez um corte tão bonito, Não! Nós agradecemos e nós louvamos o médico que usou aquele bisturi de forma precisa. Porque a glória, irmãos, a glória é dele. A glória é de Deus e não dos instrumentos deles que somos nós.
Amém, irmãos? O verso 12 diz, para que o nome do nosso Senhor seja glorificado em vós e vós nele. Para que, então, que Paulo orava para que Deus fizesse eles dignos, né, de todo esse... do chamado e cumprisse, né, que Deus fizesse cumprir com poder todo o bom desejo de Deus, né, e toda a ação que resulta da fé, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, ou seja, para que as pessoas quando vissem a igreja de Tessalônica, aqueles irmãos ali em Tessalônica, glorificassem o nome de Deus, o nome de Jesus. E vós, né, e a igreja seja glorificada nele, ou seja, em Cristo. Né? Segundo o quê? O esforço de vocês? Segundo o trabalho de vocês? Segundo a força de vocês? Não. Segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, até a obra que nós fazemos é pela graça. Não é pelo nosso esforço. Não é pela nossa... né? Nossa, eu sou bom. Eu sou entendido. Eu nada. Eu é zero. Eu é zero. Se nós fazemos alguma coisa, irmãos, é pela graça do Senhor Jesus. Se nós fazemos alguma obra, se nós praticamos qualquer tipo de bem, é pela graça do Senhor Jesus na nossa vida. Isso, irmã. A irmã Ludmila diz aqui que a obrigação do bisturi é estar afiado e preparado. Amém, irmã. É isso mesmo. Nós devemos estar afiado e preparado, ó, na palavra. Para que quando precisarmos, né, quando Deus precisar nos usar, nós estamos ali prontos. Verdade. Né? Então, meus irmãos, né, é isso que tínhamos para hoje. Finalizamos aqui com o versículo 12. Né? Domingo que vem, se nós não estivermos juntos lá, na nossa igreja, teremos uma nova live, né, para que nós possamos, né, estarmos juntos novamente. E outra pessoa, outro professor vai ministrar o capítulo 2 aqui de 1 Tessalonicenses. Os irmãos têm alguma pergunta? Nesse finalzinho pode colocar aqui, né, nos comentários alguma pergunta aqui que a gente vai respondendo, tá bom? Irmãos, não sei se vocês lembram que eu falei assim, no final eu quero contar uma historinha que aconteceu comigo, né? E muitos de vocês participaram junto comigo, né, dessa história. E eu quero comentar uma coisa, um fato que aconteceu esses dias. Não sei se vocês se lembram, no final do ano passado, por aí, uma colega de trabalho pegou uma pneumonia. Ela era uma moça jovem, né? 27 anos. Não sei se vocês lembram que nós oramos por ela na igreja um dia. Que eu falei assim, se não me engano foi até no vigília, que nós falamos assim, que eu queria pedir oração pela vida dela, que ela estava com uma pneumonia muito séria. Ela era uma pessoa muito resistente à palavra de Deus, não aceitava a palavra de Deus. Se você falasse qualquer coisa de Bíblia para ela, ela saía de perto. Não, esse negócio, não gosto desse assunto, né? E nós oramos e ela foi curada, né? Não sei se os irmãos lembram, né? Ela foi curada da pneumonia dela. Só que aconteceu uma coisa estranha com ela agora. Quinta-feira passada ela foi trabalhar de manhã. Estava bem, aquela pneumonia foi curada. E sentiu um pouco de falta de ar. Ela disse que estava sentindo um pouco de hipoglicemia. Comeu um doce lá, mas ela desmaiou. Sofreu um desmaio. Os colegas de trabalho lá chamaram a ambulância demorando de chegar, eles colocaram ela no carro e correram com ela para o Hospital das Clínicas, para emergência. E ela deu 3 paradas cardíacas e faleceu. Ela morreu. 27 anos. E aí eu não sei se os irmãos se lembram, né, que eu disse aqui agora, né, naquele dia também da oração, eu disse que eu orava para que Deus abrisse o coração dela para a palavra. Eu não sei se isso aconteceu, irmãos, mas minha preocupação, né, meu pesar é que se não abriu, onde ela está agora? 27 anos. Nunca imaginava, uma vida toda pela frente. Mestrado, doutorado, uma moça super inteligente, solteira.
não era de bagunça, não era de bebedeira, não era de farra, muito caseira, muito trabalhadora, muito competente no seu trabalho, mas totalmente avessa à palavra de Deus. E aí, irmãos? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, se tem alguém aqui nos ouvindo hoje que ainda não confessou Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não creu com o coração e confessou com a boca, eu quero te deixar esse alerta. Essa colega não imaginava que ia estar hoje, né, que o seu corpo ia estar hoje, nesse dia de domingo, apodrecendo debaixo da terra. Eu creio que ela nunca imaginava isso. E está lá, nessa condição. A sua alma, não sei onde está. Peço a Deus para que a misericórdia dele tenha alcançado a vida dela. Peço a Deus. Então, se você até hoje não entregou sua vida a Cristo de maneira verdadeira, eu te peço, como diz o apóstolo Paulo, eu te conjuro a fazer isso. Entregue sua vida a Cristo. Confesse que só Ele é o seu Senhor e Salvador. Para que amanhã, quando a morte chegar na nossa porta, ou Jesus voltar, nós possamos ser arrebatados e ter um corpo glorificado para vivermos com Ele na eternidade. E não na tribulação. Amém, meus irmãos? Hoje é um dia que nós cristãos comemoramos a Páscoa. Né? Então, irmãos, à noite, hoje nós vamos compartilhar uma palavra hoje à noite também, através de uma live, né? E vou falar mais a respeito da Páscoa, mas que nós possamos, né, entender que essa Páscoa que nós comemoramos hoje é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não tivesse ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, nossa fé era vã. Né? Então hoje às 18 horas, né, nos encontraremos aqui de novo. E que nós possamos, né, ter um domingo de Páscoa, né, abençoado, com esse coração, né, na ressurreição do nosso Senhor, a mesma ressurreição que nós também iremos ter quando Ele nos chamar. Se tivermos morrido, senão nós teremos o corpo transformado, como nós estudamos lá em 1 Tessalonicenses, né? Na primeira carta de Tessalonicenses. Que os irmãos tenham um domingo abençoado, né? Reúna aí na sua casa, viu? Só com a sua família da sua casa, né? Vamos, já que estamos em quarentena, vamos fazer direitinho, né? Não vamos ficar passeando muito na rua, né? Mas eu creio que vamos sair dessa situação de quarentena o mais breve possível, né? Para que nós possamos nos encontrar ao vivo e também compartilharmos, podemos nos abraçar, nos cumprimentar de novo, tá? Um grande abraço, irmãos, e até às 18 horas, em nome de Jesus. Amém.